1111, Calil. Valeu, obrigado, um abraço. 0800 016 1111. Eu vou conversar agora com o professor Bira Carlúcio, mestre em educação e relações étnico-raciais. E nós vamos falar sobre a pós-escravidão. Estamos vivendo aí, né, hoje é um dia muito importante, é um dia de consciência mesmo, né? Aliás, todos os dias deveria ser o dia da consciência negra, porque eu tenho falado sempre isso, professor, não consigo absorver quando eu vejo notícias de racismo praticados no Brasil. Eu não consigo absorver. Nós estamos vivendo o século XXI, né, e ainda estamos vivendo isso. Mas aí a gente vai voltar agora no tempo, porque a escravidão no Brasil foi tão cruel, e a quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos dentro dos calabouços, né, dos navios, foi tão grande que a imagem do trabalhador escravo em nosso país se associou à cor da pele do africano. Um sintoma evidente do racismo que estava por trás da instituição da escravidão em nosso país. A escravidão no Brasil foi cruel, foi desumana, e as consequências, mesmo passados mais de 130 anos da abolição, ainda são perceptíveis. Estão aí, bem debaixo dos nossos olhos. A pobreza, a violência, a discriminação que afetam os negros no Brasil ainda são um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra esse grupo e o deixou à margem da sociedade. Leis foram criadas para combater o racismo, mas eu vou continuar batendo na mesma tecla e desafiando qualquer um, até você, professor. Conhece algum racista que está cumprindo pena numa penitenciária? Porque eu não conheço. Bom dia, professor Bira Carlúcio, bom te ver novamente, tudo bem? Bom dia, João Calil, bom dia, ouvintes da Rádio Sociedade, essa líder de audiência no Norte e Nordeste. Calil, você conversando aí, você abrindo o nosso bate-papo, esse diálogo muito importante, já me emocionou. Porque não é fácil falar, né? Principalmente para um homem negro, preto, retinto como eu. Então, é um dia que tem a sua importância dentro de um processo de reflexão, de entendimento, de análise, de inferências, de problematização, de criticidade, de todo esse percurso histórico que você já narra. Né? Você narra esse processo que foi tão danoso, que foi tão custoso e que, nos dias de hoje, os herdeiros dessa estética, desse corpo, dessa pele, desse modo de ser, de pensar, de agir, de cultura, sofrem esses danos. Então, é necessário a gente remontar um pouco da história. Algumas pessoas dizem assim, mas por que falar da história? Uma história tão triste. Por que trazer de volta essa memória? Olhe, não tem como a gente entender o presente e pensar no futuro se a gente não conhece a história, não conhece essa memória. Então é preciso reconhecer os danos que foi o processo da escravização. É preciso pensarmos, como você muito bem disse aí, que a partir do século XVI, esse corpo africano sai do continente africano, já começando pedagogicamente a falar do continente africano, com quase 57 países, porque o que é passado dentro da instituição escola é como se o continente africano fosse um país, e não é. Né? São quase 57 países. Então, é entender que naquele processo do século XVI, a gente vai ter, claro, os conflitos entre reinos, mas que a perspectiva era uma outra perspectiva, porque a gente tem ali, né, sempre esses conflitos, como aconteceu na Europa e em todos os outros países do mundo. Mas a concepção de os derrotados serem adversários, se tornaram presos políticos. Mas a perspectiva que, né, os europeus, e aí falando dos portugueses, vão ter na busca a ex-adversários, né,
dos derrotados dos conflitos, é outra, é comercial. Porque a gente vai ter ali o advento do capitalismo comercial naquele contexto. Então, trazer esse corpo negro do continente africano, da parte ocidental africana, e aí a gente fala de alguns grupos étnicos saindo de Moçambique, de Angola, do Benin, os bantos, sudaneses, urubás, haussás, saindo da costa ocidental africana, nos navios negreiros, nos calabouços, como você falou, nos navios tumbeiros, sem a perspectiva de saber para onde estava indo. Reis, rainhas... E muitos nem chegaram. Nem chegavam, eu vou chegar lá agora. Reis, rainhas, príncipes e princesas. E pensar que o continente africano também já estava dentro de um processo de uma arquitetura desenvolvida, né? Da própria matemática, da medicina, de tantas outras invenções. Então, nesse cruzar, e aí o professor Laurentino, né, no livro A Escravidão, né, ele vai falar, o jornalista historiador, dessa perspectiva que quase 30% não chegavam, porque vinham misturado com ratos, nos porões, nos grilhões, amordaçados, apanhágua, em viagens que duravam 100 a 120 dias. Então se mudou as rotas dos tubarões, porque a carnificina foi tão grande. Quando se chegava aqui, nessa parte oriental do Brasil, e aí vide Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, aqui em Salvador, no Mercado do Pelourinho, Olinda, no Mercado do São Luís, primeiro, chegavam nas péssimas condições, ainda passavam mais 100 dias para melhorar, porque nós éramos vendidos. Então, naquela perspectiva de chegar como mercadoria. Então, desde aí, e aí já respondendo a você, o corpo negro veio como objeto, veio como mercadoria. E durante 300 anos de escravização, nós tivemos, né, nossa cultura vilipendiada, um processo de relativismo cultural, de assimilação cultural, de hierarquização cultural, racial. Ou seja, um corpo negro chega aqui no Brasil, né, dentro dessa perspectiva para servir de mão de obra escravizada na monocultura do açúcar, depois também para cafeicultura. Então foram 300 anos de negação e silenciamento nesse processo de escravização. Professor, vou pedir licença aqui, que eu vou no intervalo comercial e eu quero já deixar aqui uma pergunta para o senhor que vale $1 milhão. Sim. A escravidão no nosso país algum dia será reparada? O senhor responde daqui a pouco, que eu vou no intervalo. 8h42, o Balanço Geral volta já. Balanço Geral é da galera, a galera é Balanço Geral. Bate-bola! Manda pra mim que eu bato no peito, boto no chão. O bate-bola tem todos os ingredientes de um grande clássico. Informação, paixão, emoção. E quando o debate fica quente, parece até um Bavi. Opinião do outro também. Fale, Valente. Com certeza. Bate-bola, o programa que parece um clássico de futebol, mas com a diferença, aqui todo mundo joga no mesmo time. De segunda a sexta, às 7 da noite, tudo sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo, aqui na Sociedade. Oferecimento, Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha. A vida tá melhorando na Bahia. Bolsa Família? 2.600.000 famílias beneficiadas aqui na Bahia. Minha Casa Minha Vida? Milhares de moradias entregues em 2023. E o preço do remédio? Até 90% de desconto no Farmácia Popular. De graça para quem recebe o Bolsa Família. E pouco a pouco, a Bahia e o Brasil seguem no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção idoso, se liga nessa dica. Se você tem 65 anos ou mais e não conseguiu contribuir o suficiente para se aposentar, é com você mesmo que queremos falar. Sabia que você tem direito a um salário mínimo todo mês? Isso mesmo, um salário mínimo mensal. Olha, e o mais importante é que mesmo sendo casado, você poderá ter direito a esse benefício. Quer saber mais? Ligue agora mesmo para a FVC 0800 591 8946. Repetindo, 0800 591 8946. Sua ligação é totalmente gratuita.
Quando o assunto é cuidar do seu carro, não tem segredo. É só deixar com a oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Aproveite revisões preventivas a partir de 30 mil quilômetros com 20% de desconto em até 4 vezes sem juros. Troca de correia dentada e tensionador a partir de 4 vezes de R$ 109. E ainda, pneu Continental Aro 15 para novo Onix e Onix Plus a partir de 10 vezes de R$ 66,90. Tudo sem juros e com mão de obra inclusa. Passe numa concessionária Chevrolet e aproveite. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Craques da construção entram em campo. Cimento Montes Claros e Cimento Elizabeth. Além de golaços, eles evitam rachaduras como zagueiros implacáveis. Montes Claros, tradição inabalável. Elizabeth, versatilidade surpreendente. Construa com confiança. Escolha o Cimento Montes Claros e o Cimento Elizabeth da CSN Cimentos. Cimento Montes Claros e Cimento Elizabeth, os fortaços que constroem o Nordeste. Alô, meu amigo, quanto tempo? Então, Thiago, você tem o contato daquela empresa que negocia financiamentos de veículos? Claro, meu amigo, eles quitaram meu carro com o banco e eu economizei mais de 20 mil. Rapaz, estou precisando muito. A parcela do meu carro está atrasada e já estou com medo de ficar sem carro. É só acessar o site deles, parcelaamiga.com. Eles fazem a simulação na hora para você. Vou acessar aqui, parcelaamiga.com. Valeu, meu amigo! Governo do Estado e Reinventando Futuros apresentam Fórum Nordeste de Economia Circular, de 23 a 25 de novembro. Acesso gratuito nos 4 museus do Corredor da Vitória. Ocupação criativa e circular com programação simultânea. Mais de 100 conteúdos, 200 especialistas, mostra de cinema e feiras. Veja a programação completa no site nordesteeconomiacircular.com.br. Patrocínio FIEB, Sebrae, SESI e Governo do Estado. Bahia. Realização Instituto IDE. Sociedade, Salvador, Bahia. 8h46. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral. Vamos lá, vamos saber como é que anda o trânsito em Salvador agora, vamos. Sociedade, o trânsito em tempo real. Letícia Rocha, como é que está a nossa cidade do Salvador? Caiu, então a gente vai continuar aqui a nossa entrevista com essa figura sensacional, grande parceiro nosso aqui, o Bira Carlúcio, mestre em Educação e Relações Étnico-Raciais, falando sobre pós-escravidão e os reflexos na sociedade atual. Já tá troquei? Então vamos lá, Letícia Rocha. Sociedade, o trânsito em tempo real. Vamos lá, Calil, que não está nada fácil passar ali pela região da rodoviária, bem complicado para quem vai em direção à Rótula do Abacaxi, gera aquela retenção já na saída da Avenida Paralela. Atrás também o motorista já está enfrentando congestionamento na altura do Trobogi, para quem está vindo aí de Lauro de Freitas. Por isso agora a Orla é uma rota de desvio, principalmente para quem já está na Avenida Dorival Caymmi, em Itapuã, e segue em direção ao Costa Azul. Na Otávio Mangabeira você precisa reduzir a velocidade, mas é um trecho bem curto ali na altura da Boca do Rio, e também mais à frente a Armação, mas antes mesmo, se você segue em direção à Avenida Tancredo Neves, pode utilizar o Chiep para assim você chegar com facilidade ao seu destino. Se você está no Itaigara e segue para a Paralela, também complete seu caminho pela Orla. Afinal, tem congestionamento ali na Avenida ACM, a partir do Complexo Viário João Gilberto. Você sabe quem está chegando em Lauro de Freitas? É o Total Atacado, o maior atacado da Bahia. Aqui você encontra de tudo. Você, comerciante ou dona de casa, o melhor preço é aqui. Siga nosso Instagram, @Total Atacado. Volto contigo, Calil. Obrigado, um abraço para você, grande Letícia Rocha. Professor Bira Carlúcio, a pergunta que eu deixei no ar no bloco anterior. A escravidão algum dia será reparada? Olha, João, é uma tarefa muito difícil. É muito árdua, porque foram 300 anos de escravização, e nós já remontamos um pouco aqui, mas temos uma música, que é uma música do nosso grande Lazo Matumbi, que fala do 14 de maio, né? Talvez, a gente não sabe se igual ou pior, a situação que os negros escravizados ficaram pós esse processo abolicionista foi tão igual ou pior. Por quê? Porque o Estado brasileiro, ele não insere o negro dentro do contexto socioeconômico do nosso país. Então nós ficamos nas ruas, vadiando, perambulando, não é?
vagabundando, porque são esses nomes que se davam a possibilidade que o negro tinha dentro desse processo de sobrevivência. Então nós tivemos acesso à educação, e em 1850, um pouco antes da abolição, proibiram os negros de ter acesso à terra, na Lei de Terra de 1850, trouxeram nesse mesmo processo os imigrantes italianos, europeus, dando terra, e nós ficamos dentro desse processo ao Deus dará, como se fala aqui na Bahia. Se não bastasse, a gente também tem o racismo científico, que é o século XIX, que está acontecendo no mundo, aquele processo da segunda revolução industrial, onde é a Inglaterra que pressiona, na verdade, porque tem que se deixar claro, porque não é a princesa Isabel, ela assina, mas não é por livre e espontânea vontade. Não. A Inglaterra pressiona o governo brasileiro. Não é por livre e espontânea pressão. Não. Para a emancipação dos escravizados. Então, o que acontece? Isso acontece, a gente não é inserido nesse contexto, a gente teve também um processo, que é bom a história para a gente ter a memória, né? Tem um processo de 1864, 1870, da Guerra do Paraguai, que é dentro desse contexto do século XIX, o processo de extermínio, de genocídio da população negra, porque era uma população, grande contingente populacional. Aí tem a ideologia do branqueamento, vão surgindo essas teorias de embranquecimento aqui do nosso país, então as tentativas de extermínio da população negra. Tentaram na Guerra do Paraguai, foram mais de 60 mil negros enviados para a Guerra do Paraguai. De cada 10 soldados, 9 eram negros. Só retornaram 20 mil, praticamente. Então, foi esse processo. E quando retornaram, e aí é bom a gente frisar também, depois tem a Guerra também de Canudos, que foram duas expedições, 2 conflitos, onde os negros foram, né, nessa tentativa. E quando nós retornamos, disseram que a gente ia ter acesso a moradia, habitação, vem a revolta da vacina, né, aquele processo de higienização do Rio de Janeiro, e onde é que os negros vão? Ocupar os morros. E aí você tem nesse processo o surgimento do que nós temos hoje, os mocambos, as palafitas, o processo de favelização, o processo de periferia. Então, não se fez reforma agrária nesse país, e a gente sabe que ter terra é ter poder, ter habitação, né, ter uma moradia digna também é importante, e a condição de saúde e educação. Você observe, a partir do século XIX, quando os negros têm um acesso à escolarização, é à noite. Então, as escolas noturnas, observe a educação de jovens e adultos. Quem está na EJA? Quem está na educação de jovens e adultos no turno noturno? Né? Então, você observa a partir daí que há um processo de segregação socioespacial. Então, é intencional. E esses estereótipos vão ser reforçados pelo racismo científico, a teoria de Lombroso, a teoria de Nina Rodrigues, com a obra Os Africanos na Bahia, onde ele tenta observar os estudos e coloca todos nós como Nagô tentando ver os grupos étnicos, reforça os estereótipos, né, as teorias de inferioridade racial. Então, assim, isso é passado culturalmente. E esse aspecto cultural, ele vai para dentro da escola. Ele permeia as famílias. Então, essas instituições, família e escola, são importantíssimas na construção desses estereótipos e também, nos dias de hoje, pode ser também o caminho para a descolonização cultural, para a descolonização mental. E aí, respondendo a sua pergunta, para um processo de busca de equidade racial, de busca, né, da gente dirimir, minorar essa doença social, que é o racismo. Então, o racismo, ele é político. Ele é pensado politicamente. E essa condição que nós negros estamos na sociedade é uma condição pensada dentro de uma centralidade, de uma ideologia, de um pacto da branquitude. Quando se fala no pacto da branquitude, Calil, não está se falando somente pelo fenótipo das pessoas não negras. Se fala numa concepção, numa ideia de um estado de privilégio que essas pessoas têm que compreender. Então, nós, negros e negras, né, precisamos dessa consciência, dessa reflexão, mas muito mais precisa também os não negros e não negras, porque o processo de escravização não é sobre só as pessoas negras, é sobre nós. Porque quem impõe a escravização é o branco. Então, se nossos irmãos brancos e brancas não entenderem
que não há justiça social, não há caminho para a paz social com racismo. E olhe que os negros lutam por direitos, né? Dentro de um processo de leis, né, do ordenamento jurídico, de criação de leis. A gente não briga, a gente não está buscando aqui beligerância, conflito, né? Então, observe que os movimentos sociais negros, desde o tempo que a gente chega aqui até os contemporâneos, briga por direito. Então, só vai, Calil, mudar essa perspectiva, talvez a gente não veja, se você tem educação antirracista, se você tem uma desconstrução dentro das instituições. Mas isso vai ocorrer a partir do momento que também as pessoas negras adentram os espaços de poder. Abrindo parêntese, professor, na sua fala aqui me chama a atenção exatamente o quê? Faltam mais políticas públicas no país? Pronto, com certeza. Então observe, Calil, eu estou falando de educação. Você tem um movimento chamado Frente Negra, a Frente Negra Trabalhadora, naquele processo ali dos anos 30, do século passado, durante o processo, a Era Vargas, que vai pensar nessa ideia da educação, né, para os negros, com conscientização de raça, conscientização de classe, conscientização política. Mais à frente, para tentar ter um partido político, entra na clandestinidade, né, da Era Vargas. Logo depois, você tem um outro processo, que é de levar arte, cultura, através do Teatro Experimental do Negro, com Abdias do Nascimento, com Ruth de Souza, né, com Léa Garcia, com tantos outros, Grande Otelo, no Rio de Janeiro, que é essa perspectiva da cultura, de reafirmar essa identidade negra, que é importante, né? Porque durante todo esse tempo a cultura negra foi demonizada, satanizada, vilipendiada, associada ao negativo. Então isso faz com que a gente não tenha um processo, né, que é muito cuidadoso, que as crianças negras tenham, né, essa identidade formada. Pelo contrário, né, baixa estima, é o processo associado ao fracasso, que não vai poder chegar. Logo depois dos anos 70, você tem um movimento negro unificado, que vai contemporâneo, que vai começar novamente a pautar essa busca de direitos e de equidade racial, dentro de um pensamento também inspirado nos movimentos de direitos civis nos Estados Unidos, com Luther King, Rosa Parks. E aí você tem aqui na Bahia, né, esse movimento com os blocos afros, que é importante ressaltar, a força do Ileaie, dos afoxés com Badauê, do Olodum, que vão ser pedagógicos e vão trazer para um contexto de centralidade de um currículo ambulante. Se esse currículo não está na escola, o palco do carnaval, que é um palco social, passa a ser. Então, a partir daí, aí respondendo diretamente a sua pergunta, você tem a Marcha para Zumbi dos Palmares, se eu não me engano, em 1995, né, que vai reafirmar com mais de 30 mil negros e negras, com as entidades se organizando, tensionando o Estado, porque o movimento social, ele obriga, né, ao Estado a pensar, tensionar o Estado para a promoção dessas políticas públicas. E que vai resultar também na Conferência de Durban, na África do Sul, né, onde vai sair uma declaração. Conferência de Durban, para quem não sabe, que está em casa, foi uma convenção, né, que ocorreu contra o racismo, as diversas intolerâncias correlatas, xenofobia, onde sai uma carta, o Brasil é signatário, não é a declaração, sai uma declaração, não é um tratado, mas o Brasil é signatário dos acordos internacionais e vai sair justamente, né, precisando a mudança. O Brasil vai depois reconhecer que é um Estado racista, então o presidente Lula começa a se falar nas políticas de ações afirmativas, que são essas políticas públicas que visam, que compreendem que precisa se alocar recursos, né, para minorar esse processo de desigualdade socioeconômica que se instituiu no nosso país ao longo do tempo da história. E aí você tem a Lei 10.679/03, que versa sobre a história e cultura, a obrigatoriedade do estabelecimento de ensino da rede pública e privada a instituir, né, a história e cultura africana e afro-brasileira no currículo. Você tem a lei de cotas socio-raciais, você tem o Estatuto da Igualdade Racial e você tem a criminalização do racismo. Professor, eu queria ter mais tempo para a gente debater este assunto que é tão rico, né? Mas eu queria ouvir do senhor, do professor Bira Carlúcio, qual a importância de celebrar o Dia da Consciência Negra
no nosso país? Olha, Calil, primeiro é entender que o dia de hoje é o dia de Zumbi dos Palmares, o dia da consciência negra, é celebrado 20 de novembro pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Né? Essa data faz referência ao nosso grande líder, Zumbi dos Palmares. É preciso lembrar no dia de hoje que nós temos um processo de uma abolição incompleta. É preciso lembrar que somos nós que estamos nas encostas. É preciso se conscientizar que existe um racismo estrutural, sistêmico, suas derivações, racismo ambiental, racismo cultural, racismo institucional, né, as suas mais diversas facetas. É preciso também a gente compreender que somos nós que estamos, na sua maior parte, nos cárceres, né, dentro de um processo nas prisões, e isso é fruto de um processo de desigualdade socioeconômica que se instalou no nosso país. O índice de letalidade, né, do aparelho coercitivo contra a população negra é enorme, fruto desse processo, né, de racismo institucional que nós temos. Então, é um dia para refletir, é um dia para a gente pensar, né, olhar para a história, pensar no presente e a gente planejar o futuro. Mas não tem, Calil, deixando claro, já somos mestres, doutores, já estamos na academia, contando nossa história, mas a gente precisa também, eu digo sempre, movimentar a economia. A gente precisa acessar o poder econômico para a gente acessar o poder político. Porque se a gente não acessa o poder político, se as pessoas negras não acessam as câmaras municipais, as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado, os postos no Executivo, a gente não consegue mudar. Porque é na política, é dentro do aparelho estatal que vai se produzir as políticas públicas que você tanto fala. Ainda que as pessoas não negras tenham boa vontade, Calil, você é um jornalista experiente. Você sabe o que é o dia a dia, a labuta de quem está pegando o transporte agora em Pirajá superlotado. Você sabe o que é uma escola pública que os professores fazem o possível e o impossível para tentar dar uma aula de qualidade dentro da Constituinte. Você sabe, Calil, o que é estar numa UPA precisando de um atendimento médico de qualidade no fio da regulação. Isso a gente precisa compreender que a gente tem aí instituições que ainda não olham para o corpo negro como um corpo de sujeito de direitos, como cidadãos. Como disse o professor Milton Santos, nós temos uma cidadania mutilada no nosso país. E para que isso mude, para que haja equidade racial, a gente precisa também trazer o negro, o corpo negro, para a centralidade política do nosso país. Isso ainda não existe. E é um sonho, era um sonho de Luther King, era o sonho de Zumbi, era o sonho de Mandela, é o sonho de Abdias do Nascimento, é o sonho de todos nós. E se eu estou aqui hoje, Calil, é graças à educação. A educação possibilitou que eu estivesse aqui hoje, podendo falar na Rádio Sociedade da Bahia. Professor Bira Carluccio, que aula que nós tivemos agora aqui, né? Aula importante sobre a consciência negra, né? Sobre a escravidão, a escravatura. Eu vou lhe ser sincero, eu ainda sonho. Talvez a minha geração não vá ver, mas talvez meus filhos vejam. E um dia todos nós teremos uma só raça, a raça humana. Obrigado, professor. O professor está emocionado e é claro que a gente também fica, porque não é fácil falar de um assunto que 130 anos atrás, quando aconteceu a abolição, ainda a gente mesmo, voltando nesses 130 anos, ainda temos a discriminação debaixo dos nossos olhos, como a gente viu. 9h03, Balanço volta já. Balanço geral é da galera.